Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O meu nome é Karina Costa, eu sou advogada e professora e hoje nós vamos falar sobre o Poder Judiciário. Poder Judiciário, que é a terceira esfera de poder do Estado soberano brasileiro. Nós já falamos sobre o Poder Legislativo, nós já falamos sobre o Poder Executivo e hoje nós vamos falar sobre o Poder Judiciário. Então, acompanha comigo aí na tela. O Poder Judiciário, ele é a esfera de poder responsável por interpretar a lei e aplicá-la aos casos concretos. E quem exerce esse poder dentro do Judiciário são os juízes, os desembargadores e os ministros, ok? E eles vão exercer as suas funções dentro dos tribunais de justiça, dentro dos tribunais superiores, dentro do Superior Tribunal de Justiça, dentro do Supremo Tribunal Federal e também do Conselho Nacional de Justiça, que apesar de não ter como função típica julgar, tem jurisdição em todo o território brasileiro e é responsável pelo controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário. E eu trouxe essa definição aí, extraída do site do Superior Tribunal de Justiça, que vai nos dizer o que é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é um dos três poderes que compõem o Estado brasileiro. Tem o papel de julgar, de acordo com a lei, conflitos entre cidadãos, entidades e Estado. Cabe ao Judiciário interpretar as leis e aplicar o direito nos processos judiciais que eles são endereçados. A Constituição Federal do Brasil garante a todo cidadão o direito de provocar a justiça para a solução de litígios. Então, podemos extrair dessa definição aí que o Poder Judiciário é um dos três poderes que compõem o Estado brasileiro. Ele vai julgar, de acordo com a lei que foi criada lá no Legislativo e com a Constituição Federal, os conflitos envolvendo cidadãos, entidades e estados. O Judiciário ele vai interpretar a lei, vai aplicar o direito no processo judicial, que são endereçados a ele. Nesse ponto aí, é interessante a gente falar que a justiça não age de ofício, ela precisa ser provocada para agir. Então, se eu quero a tutela jurisdicional, eu preciso pedir essa tutela. E a Constituição Federal ela vai garantir que todo cidadão possa provocar a justiça aí para solucionar os seus litígios ou para garantir os seus direitos. Dito isso, vamos prosseguir aí para a gente ver a estrutura do Poder Judiciário no Brasil. O Poder Judiciário ele vai se dividir pela justiça comum e pelas justiças especializadas. Na justiça comum, nós vamos ter a justiça estadual e a justiça federal. A justiça estadual, ela é responsável por julgar litígios envolvendo particulares. Ela vai ser composta pelo juiz estadual e pelos tribunais estaduais. Os juízes estaduais, eles vão trabalhar nas comarcas, e uma comarca não é necessariamente um município. Eles são vinculados aos tribunais estaduais, ok? Cada estado e o Distrito Federal vão ter aí os seus tribunais estaduais. Portanto, no Brasil hoje nós temos 26 tribunais estaduais, mais o mais o Tribunal Distrital, tá bom? E na Justiça Federal nós vamos ter juízes federais em primeira instância e os tribunais regionais federais em segunda instância. A Justiça Federal, ela vai ser responsável ali por resolver litígios envolvendo os cidadãos de um lado e a administração pública de outro em diversas áreas, ok? E aí nós vamos ter do outro lado
seguindo aí de baixo para cima, as justiças especializadas. As justiças especializadas são a Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho e a Justiça Militar. E elas vão atuar em áreas específicas. Elas também vão ter ali uma estrutura similar à estrutura lá da Justiça Comum. Vão haver juízes eleitorais em primeira instância, juízes eleitorais em segunda instância, o Tribunal Regional Eleitoral em segunda instância. Nós vamos ter na Justiça do Trabalho os juízes do trabalho em primeira instância e em segunda instância os tribunais regionais do trabalho. A Justiça Militar, ela também tem essa mesma estrutura, mas ela é composta ali na primeira instância por ouvidorias e que podem ser criadas nos estados onde houverem mais de 20 mil militares. Atualmente só existem hoje em São Paulo, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. E como órgão de recurso, ela vai ter ali o Tribunal de Justiça Militar, que vai atuar em segunda instância. E como órgãos superiores de cada uma dessas justiças, né, nós vamos ter o Tribunal de Justiça, que vai ter aí a atribuição de unificar a aplicação da lei em todo o território nacional. Ele vai ter a função de unificar a aplicação da lei federal em todo o território nacional. Nós vamos ter aí, no âmbito da Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, no âmbito da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, e no âmbito da Justiça Militar, o Tribunal Superior Militar. Ainda nós teremos, como órgão da Justiça, o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele tem outras atribuições, mas a sua principal atribuição é ser o guardião da Constituição Federal. Então, todas as vezes que a Constituição for afrontada, vai ser o Supremo Tribunal Federal que vai ser chamado à ordem para atuar. Como órgão da Justiça, nós vamos ter o Conselho Nacional de Justiça. Ele é responsável pelo controle administrativo e financeiro do Judiciário. Ok? Agora que nós já demonstramos toda a estrutura do Poder Judiciário no Brasil, nós vamos falar um pouquinho especificadamente da Justiça Comum. A Justiça Comum, que, como eu já disse para vocês, ela é composta da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Pessoal, a Justiça Estadual, ela é responsável pelo julgamento de todas as matérias envolvendo particulares. Nós podemos dizer que ela tem uma competência residual, porque ela só vai atuar em um ato ou fato quando esse ato ou fato não for de competência de nenhuma das justiças especializadas, ou seja, não for de competência da Justiça do Trabalho, não for de competência da Justiça Militar, não for de competência da Justiça Eleitoral e também não for de competência da Justiça Federal, ok? Então, ela vai julgar questões aí de direito penal, de direito civil, administrativo, tributário, ambiental, mas quando envolver partes. Nós vamos ter os juízes estaduais que vão trabalhar nas comarcas em primeiro grau ou primeira instância e em grau de recurso nós vamos ter os desembargadores, que nada mais são do que juízes promovidos que vão trabalhar ali nos tribunais estaduais e vão compor a segunda instância da justiça para que nós possamos recorrer aí por mero inconformismo com uma sentença proferida ou por direito mesmo, ok? Existem algumas pessoas que vão falar, o pessoal mais leigo aí vai falar
que a justiça comporta uma terceira instância, que poderia ser ali o STJ ou o STF. Não existe terceira instância no Brasil, ok? O que vai existir é o Superior Tribunal de Justiça, que vai receber processos apenas em caso de leis federais de forma divergente em 2 estados, porque ele vai garantir que a lei seja aplicada de forma uniforme, tá bom? Então, inicialmente, a composição da justiça estadual, ela é composta ali pelas comarcas, onde vão estar os juízes estaduais, e os tribunais estaduais, onde os desembargadores vão decidir as ações em grau de recurso e também outros graus aí, e também outras matérias aí que são de sua competência originária, mas que nós vamos ver em próximos vídeos. E aí, de outro lado, nós vamos ter a Justiça Federal. A Justiça Federal, ela é o órgão do Poder Judiciário que tem como missão a pacificação dos conflitos envolvendo os cidadãos e a administração pública em diversas áreas. Nos processos da Justiça Federal vão aparecer de um lado os particulares, porém de outro a União na sua administração pública direta ou na sua administração pública indireta, as empresas públicas, as autarquias, as fundações públicas federais ou mesmo os conselhos de fiscalização federal. Ela vai julgar casos, né, a Justiça Federal, como meio ambiente, previdência social, direito tributário, licitação, contrato, financiamento habitacional. No entanto, tudo vai envolver a administração pública direta, como as partes dos polos processuais, ok? Ela também vai se compor por juízes federais e tribunais regionais federais. A diferença na estrutura aí dos tribunais regionais para os tribunais estaduais é que os tribunais estaduais da Justiça Estadual, eles estão em todos os estados da federação. Eles estão em todos os estados da federação e também no Distrito Federal. A Justiça Federal, por outro lado, ela vai ter os seus juízes federais ali e na segunda instância, ela não vai ter tribunais em todos os estados. Ela vai ter tribunais em regiões. No Brasil hoje são 5 regiões aí. Portanto, nós temos 5 tribunais regionais federais no Brasil. Seguindo aí, nós vamos ter então as justiças especializadas. As justiças especializadas que são aí divididas, né? Então, justiça eleitoral, justiça do trabalho e a justiça militar. Então, nós vamos pegar primeiro aí a justiça eleitoral. A justiça eleitoral também vai se compor, né, da juiz eleitoral, dos tribunais regionais eleitorais em grau de recurso ou segunda instância e os tribunais superiores eleitorais. A Justiça Eleitoral, ela é o órgão de jurisdição especializada que vai integrar o Poder Judiciário e vai cuidar da organização do processo eleitoral. Ela vai trabalhar para garantir o respeito à soberania popular e à cidadania. Vai atuar, por exemplo, como registro e cassação de registro de partido político, candidato, e vai julgar crimes eleitorais. Em relação aí à Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho, ela vai atuar, como o próprio nome diz, em conflitos trabalhistas ou mesmo em qualquer relações que envolvam o trabalho, o exercício do direito de greve ou a representação sindical. A Justiça do Trabalho, ela é a justiça que vai atuar em caso de dissídios de trabalho. Tudo que tiver relação com a prestação de serviços, com o trabalho, vai ser de competência da Justiça do Trabalho. E ela vai ter ali os seus juízes do trabalho, o seu
Tribunal Regional do Trabalho também em grau de recurso, e nós vamos ter como instância superior o Tribunal Superior do Trabalho, ok? E aí nós vamos ter, né, como justiça especializada também a Justiça Militar. A Justiça Militar, ela é o ramo especializado do direito com competência para processar e julgar os crimes militares definidos em lei, né? Ela também vai ter a sua composição ali com primeira instância, segunda instância, grau de recurso e o seu Tribunal Superior Militar, ok? Uma coisa, pessoal, é que na primeira instância nós vamos ter aí as auditorias militares. Nós vamos ter as auditorias militares. E na segunda instância nós vamos ter os tribunais de justiça militares. Hoje no Brasil não existem tribunais de justiça militares em todos os estados. Eles apenas vão poder ser criados nos estados onde houverem mais de 20 mil militares. Há 3 tribunais de justiça militares no Brasil. Eles estão em São Paulo, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. E como instância máxima da justiça militar, nós vamos ter o Tribunal Superior Militar. Pessoal, todos os tribunais superiores, o TSE, o TST, o TSM, bem como o Superior Tribunal de Justiça e também o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça, eles têm sede na capital, em Brasília. E falando agora um pouquinho do STJ, né? Eu já expliquei que no Brasil não existe terceira instância. O que pode acontecer é nós iniciarmos um processo lá na primeira instância, não nos conformarmos com aquela decisão, seja por questões de fato ou por questões de direito, fazemos um recurso para a segunda instância e a partir dali essa decisão só será recorrível caso nós estejamos diante da aplicação de uma lei de forma diversa da que foi aplicada em outro estado. Aí sim nós podemos invocar aí a atuação do Superior Tribunal de Justiça, que foi criado aí para uniformizar a interpretação da lei federal no Brasil, tendo como sua responsabilidade a solução definitiva de casos civis e criminais que não vão envolver matéria constitucional sob reserva do STF, nem questões aí que são afetas à Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral ou à Justiça Militar, ok? Além disso, nós poderemos recorrer ainda do nosso processo sempre que uma decisão judicial for aplicada de forma flagrantemente contrária à Constituição Federal, e aí sim nós podemos invocar não mais a atuação do STJ, mas sim a atuação do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Federal, dentre outras competências que esse órgão tem, ok? E nós temos aí também o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, ele também faz parte do Poder Judiciário e ele vai aperfeiçoar o trabalho do Judiciário brasileiro, fazendo o controle administrativo e financeiro ali, tendo de todos os órgãos do Poder Judiciário, né? Tanto que ele exerce jurisdição em todo o país. Ele é responsável por manter ali práticas que vão dar uma maior transparência administrativa e processual às ações praticadas por poder, tá bom? E por hoje é isso. Pessoal, nós apresentamos aí então hoje de forma ampla e abrangente a estrutura do Poder Judiciário e as competências
de cada uma das justiças comum e especializadas, ok? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouquinho mais do nosso Estado democrático de direito, das nossas instituições, que isso ajude você a ser um cidadão com maior capacidade de exercer os seus direitos perante os órgãos e as instituições públicas. E para você que está aí se preparando para o seu concurso, eu espero que esse conteúdo tenha aí ajudado, ok? Pessoal, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo vai te ajudar de alguma forma, deixa um like aí, aperta o sininho para você receber as notificações, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo também com aquelas pessoas que você sabe que vão ser ajudadas por ele, para que a gente possa produzir mais conteúdos como esse para vocês. Eu vejo você no próximo vídeo e obrigado aí pela atenção.